Ei Siri, o que é esse tal de ESG, hein? A sigla traduzida para o português quer dizer boas práticas ambientais, sociais e de governança. Aperta o ESG! Oi. Olha aí a Cris com a gente, tudo bom, querida? Tudo! Que alegria ter você aqui. Deixa eu dar um oi aqui geral, vamos ver, ó. Tem muita gente, Cris, muita gente querida, muita gente amiga. Tem o Arthur, tem a Vera, Letícia Soares, já falei, da Ju. Um beijo, pessoal. A gente já vai tirar as notificações daqui para poder ver o rostinho das nossas, não só da Cris, né, que é co-anfitriã como eu, mas das nossas queridas convidadas. Hoje é um dia muito especial, dia da nossa live de número 4 dessa temporada do Aperta o ESG, né, Cris? Que a gente vai falar, né, Rê? Passa muito rápido. A gente vai falar de diversidade e inclusão e também da importância do feito no Brasil. Com duas especialistas no assunto, a Fê Simon, do Fashion Revolution. Ambas são Fashion Revolution. E Fê, olha aí, Fashion Revolution chegou. Pede para entrar, por favor. E com a Paloma Gervásio, que é coordenadora também lá dentro de diversidade e inclusão, do Núcleo de Diversidade e Inclusão. E isso é muito especial. E a gente vai ter essa possibilidade de conversar com essas duas grandes mulheres ativistas. E eu quero só saber, cadê o da Paloma? A Paloma ainda não vi, não. Mas quando ela me solicitar, eu vou liberar. Agora as duas, ó. Ó, liberei a Fê. Gente, para uma pessoa DDA, falar com as pessoas, cumprimentar, liberar um negócio, sabe? Apresentar as pessoas. Peraí. Eu vou desativar os comentários, não é nada pessoal, tá, galera? Amo vocês. Coloca aí, deixa aí seus pensamentos, seus pedidos. E a gente vai fazer assim, plano de voo. É só um plano de voo para guiar a gente, mas tudo pode acontecer nessa 1 hora, né? Tudo de bom pode acontecer. A gente vai ter um bate-papo com elas, guiado por algumas perguntas. E no final, nos últimos 15 minutos, a gente abre para perguntas e respostas aqui. E depois, claro, vocês vão ter o contatíssimo das duas para seguirem se aprofundando nessas questões, tá? Então, eu vou desabilitar agora os comentários para a gente ver essas nossas mulheres inspiradoras. Tudo bem? Como estão? Olha, a Fê caiu. A Fê caiu, Tudo ela bem. vai entrar de novo. Olha, Paloma e Fê, então eu vou me dirigir agora a você, em nome da Cris aqui. Muito bem-vindas. Muito obrigada por aceitarem nosso convite para fazerem parte dessa primeira temporada aí do Aperta o ESG, que é uma alusão ao Aperta o ESC, né, do computador, que a gente entende que é a única saída. Não é não, Paloma? Com certeza. Querida. Muito bom. Olha, obrigada pelo convite. Imagina, a gente agradece demais. E assim, o assunto de hoje, ele é de máxima importância, né? Assim, todos os aspectos do ESG, eles são muito fundamentais, eles são todos importantíssimos, mas quando a gente fala de pessoas, quando a gente fala do bem-estar, né? Da vida justa, equilibrada, com equidade, com oportunidades iguais para todo mundo, né? Quando a gente fala de justiça social, precisa ser realmente uma prioridade. O resto passa a ser secundário, pelo menos na minha opinião, né? É a sobrevivência da nossa espécie com dignidade, né? Integralidade e respeito. Então, eu vou... Enquanto a Fê sair... Peraí, deixa eu ver. Eu acho que ela está pedindo para voltar. Estou liberando ela aqui. Mas, pelo menos, ela ficou bonitona ali na foto, né? Congelou, sorridente. Porque eu congelo assim, ó. Eu só congelo assim. Todas as vezes. Todos os Eu também. Mas musa até no congelamento, né? Não? Então, vamos lá. Querida, vamos esperar ela entrar, vamos ver se ela consegue, tá conseguindo, não tá? Voltou, né? Voltou, vocês estão me vendo? Eu só tô vendo Tô vendo. Eu só tô vendo seu rostinho congelado, tá? Gente, mas você tá linda pra mim. Mas Ai, você tá que bom. linda. Pra mim tá normal, Rê.
Então, vamos deixar Para mim desse também. jeito. Tá. Ô, Fê, eu estava dizendo que você congelou linda, porque eu só congelo toda torta. Foi sorte, foi sorte. Que bom. Queridas, olha, gente, pessoal, vocês não estão entendendo. Essa dupla que está aqui com a gente é de uma grande inspiração mesmo, né? Assim, duas mulheres ativistas. Vou falar primeiro aqui da Paloma, vou apresentar brevemente. Já falei que são experts em diversidade e inclusão, ambas do Fashion Revolution. A Paloma coordena o Comitê de Diversidade e Inclusão. E tem outro comitê que você também domina aí, que você também coordena, não é, Paloma? É o Comitê Racial do Fashion Revolution e coordenadora de diversidade. Coordenadora de diversidade do Comitê Racial. Maravilhosa. E é uma consultora de estilo, né? De moda ativista, idealizadora de projetos afrocentrados em moda. Eu acho que isso é muito importante dizer. E assim, você tem uma frase na sua mini bio que eu acho que resume muito o que você diz, e depois eu passo a palavra a vocês duas, né? Já antecipando aí que a Fê é diretora executiva do Fashion Revolution Brasil, tem uma linda estrada em moda também, moda ecológica, sustentável, e hoje também ela faz parte da editoria, né? De sustentabilidade da Vogue Brasil. Então, acho que vale dizer isso. Mas eu vou ler a sua frase, tá, Paloma, para eu passar essa palavra. A Paloma declara, né, que vestir-se bem para as pessoas de pele preta está para além da vaidade, do poder aquisitivo e das tendências de moda. É uma armadura de proteção contra as violências do racismo. Por favor, Paloma. Conta mais sobre você e sobre esse encontro lindo. Nossa, bom, mais uma vez agradecida pelo convite, pela confiança no meu trabalho. A consultoria veio a partir de 2015, né? Comecei a acessar a moda, e aí, estudando, eu comecei de forma autodidata e me declaro autodidata. Mas passei por estudos, passei por instituições de ensino, né? Em um determinado momento, me vi mais uma vez a única negra na sala, levando referências negras, falando exatamente sobre as minhas identidades, as minhas identificações, né? Saberes, tecnologias. E aí, da forma como eu aprendi a me vestir, é que surge esse conceito também, né? Porque eu aprendi a me vestir com a minha mãe, com as mulheres da minha família, mas principalmente minha mãe, né? E aí fui lapidando isso, elaborando mais, né? E basicamente meus trabalhos, né? Idealização dos projetos centrados em moda, que é o Negros Diálogos de Moda nas Ruas de São Paulo, a RCNI, Rede Consultoras Negras de Imagem e Estilo, o Afro Passado, Presente e Futuro, a invisibilidade de profissionais negros na cidade de São Paulo, uns nomes tudo grandes. Ah, Eu mas sempre muito fico pensando nisso, assim. E tudo permeia, né? Tá tudo ligado um ao outro, conectado um ao outro. E desde de novembro do ano passado, 2021, que eu faço parte, integro a equipe do Fashion Revolution Brasil, sendo inicialmente coordenadora do Comitê Racial, e há uns pouquinhos meses, assim, coordenadora de diversidade também, que é um cargo e uma ocupação, né, que a gente também tá compreendendo como ela se compõe. Ai, que linda. Parabéns, Mas, Paloma, ao longo pela a sua gente vai... estrada e pelo seu trabalho, que é, assim, infinito, né? Que lindo, que coisa mais linda, né? Que legado você já deixou até aqui, né? Já está deixando até aqui. Imagino que virá, né? Obrigada. Eu imagino aí o desafio teu, né? De entrar numa instituição, numa organização, num movimento tão grande como o Fashion Revolution no Brasil, com essas questões tão ainda inacreditavelmente
mal resolvidas, primitivas, essa dívida histórica que a gente tem e a falta de diálogo ou a falta de políticas públicas. Olha, então, assim, é realmente muito, muito nobre, louvável e um ponto de referência para todos nós, né? Um ponto de aprendizagem, né? Um ponto de observação, né? De referência mesmo, né? Então, se quiser saber sobre a moda, tem que ser um ponto de partida, né? Muito obrigada, querida. E a Fê, querida, que está congelada lindamente para mim, mas eu quero te ouvir, então. Oi, Rê, prazer estar com você sempre. Agradeço aí o convite, né, em nome aí da nossa equipe de Fashion Revolution. Cris, prazer. A Paloma, vou falar que a gente já passou o dia inteiro hoje, a gente já teve várias reuniões, já se falamos várias vezes. Então, mas que bom estar aqui com vocês. Bom, é isso, né? O Fashion Revolution é um movimento global em prol da moda. Estamos aí unidos, buscando fazer essa revolução, trazer a moda para estar alinhada com as emergências climáticas, com o clima, com tudo que vem acontecendo no planeta, que a moda considere a natureza, considere as pessoas que fazem as nossas roupas. Então, o Fashion Revolution tem esse mote da pergunta: quem fez as minhas roupas? Para a gente olhar para esse fio condutor, para quem está por trás, que geralmente são mulheres, né? A cadeia da moda ela é 80% globalmente feita por mulheres, então, e são mulheres que muitas vezes elas não estão tendo seus direitos respeitados em condições dignas, então, muitas vezes, inclusive, estão em condições precárias, e inclusive no Brasil. Então, é muito importante a gente ter um espaço para falar sobre quem está por trás, quem faz as nossas roupas. E foi assim que o Fashion Revolution surgiu, né? Trazendo esse debate e também ampliando esse debate, porque além das pessoas, a moda precisa falar sobre o que está por trás das nossas roupas também, como matéria-prima, como processos, como lixo, como químicos, como saúde, né? Quando a gente fala de moda e natureza, a gente também está falando sobre uma saúde da terra, saúde de quem veste, saúde de quem planta, e também todas as questões culturais, questões raciais, né? A Paloma foi um presente para a nossa equipe, que chegou já super agregando, fortalecendo essa frente, fortalecendo o comitê. Então, porque é isso, né? Se a gente acredita na moda, a gente precisa acreditar que ela tem que ser essa força de transformação positiva. E como você bem trouxe, né, existem muitas questões históricas que precisam ser reparadas e questões até atuais, né, como questão de consumo, tudo que a gente vem vivendo agora. Então, e a gente precisa usar todas as nossas ferramentas para que essa mudança aconteça de uma forma radical. Que bom, então... Fê, muito, muito linda essa tua introdução, importantíssima. A Cris já vai te fazer uma pergunta, mas eu vou dizer assim que é um baita desafio, é um trabalho de formiga, mas a gente logo a seguir vai ver assim os avanços, né? Os desafios ainda são muito grandes, tem muita coisa para fazer, mas vamos focar nos avanços e nas possibilidades que cada uma de nós, cada um, né, tem de ferramentas, seja de comunicação, não, de comunicação nem se fala, né? São incontáveis. Mas, assim, a nossa rede de afetos, né? Assim, todas as chances de negociar, de fazer as escolhas do que vamos consumir, seja profissionalmente ou seja no âmbito pessoal, assim, são infinitas as oportunidades da gente mitigar todos esses estragos, né? Então, assim, precisamos tomar a consciência e ir fazendo devagarinho, porque vai dar pé, vai dar certo. Eu tenho muita fé. Quando eu te escuto falar, a minha fé, eu escuto as duas, né? A minha fé aumenta, porque assim, é como você tá andando na estrada e você olha para o lado, tem vocês, queridas, tem vocês. Isso muda, né? Tudo. Cris, faz a sua pergunta aí, super bem formulada que você fez. Não, então vamos lá. Falou de fé com as pessoas certas. Oi? Como falou de fé com as pessoas certas. Eu sou super.
Não, eu e a Rê, né, a gente se encontrou muito nessa fé também e nessa mesma crença. Eu acho que o Fashion Revolution também tem muito a ver com esse movimento do ESG, de tudo que a gente está trazendo. E a pergunta, ela tem muito a ver com essa questão de quem faz as nossas roupas mesmo, né? Porque o tema da nossa live, a gente está falando de condições justas de trabalho. Então, Fê, conta pra gente um pouquinho por que é tão importante falar de condições justas de trabalho no mundo da moda. E também, por que o Feito no Brasil, esse movimento, ele tem um papel fundamental nisso aí também, né? Fazendo um link com o movimento. Sim, Cris, com certeza, né? Não tem como a gente falar sobre melhores condições de existir nesse planeta e moda, né? Sem falar sobre as pessoas que fazem as nossas roupas, que historicamente, né? Elas são invisibilizadas. É um trabalho que, quando a gente olha tanto até para a história do trabalho mesmo, né? Para a história das mulheres, para a história da indústria têxtil, tem exploração do trabalho, principalmente do trabalho feminino, né? Então, isso já é uma questão histórica mesmo. E hoje, assim, quando a gente está falando assim de atualidade, né, a gente vê, inclusive o próprio Rana Plaza, que deu origem ao Fashion Revolution, né, que, para quem não sabe, era um prédio que abrigava várias confecções de roupas para marcas globais. Esse prédio desabou e mais de 1.000 pessoas morreram. Então, assim, marcas globais que a gente conhece, que a gente vê na revista, que a gente vê, sei lá, no filme, na televisão, elas produzem, né? Podem produzir, claro que nada é uma regra, mas elas podem produzir usando uma mão de obra considerada análoga à escrava, né? Ou seja, assim, trabalhadores em péssimas condições. Trabalhadoras, geralmente, que trabalham mais do que o permitido, então são longas jornadas, sem condições de segurança. Então, até mesmo quando desabou o Rana Plaza, em 2014, em um mês, assim, no mesmo mês, teve um outro incêndio com outras dezenas de mortes. Então, assim, esse tipo de acidente acontece, infelizmente, com certa frequência, né? Então, assim, esses trabalhadores, essas trabalhadoras estão expostas a condições não seguras de trabalho, sem nenhum tipo de direito garantido. Muitas dessas trabalhadoras, quando elas se organizam em grupos para reivindicar os seus direitos, esses grupos eles são barrados. Então, são todas essas questões. E quanto mais longe de nós essas questões estão, né? Ou seja, já trazendo um pouco para a questão do feito no Brasil. Quando está num país muito distante, fica mais difícil da gente saber. Às vezes até que mesmo no Brasil a gente já não tem condições de acompanhar de perto, né? Acontece, inclusive, né? O feito no Brasil, assim, quando a gente pensa na moda que é feita no Brasil, ela está mais próxima da gente, o que pode garantir um processo de rastreabilidade, de transparência um pouco mais facilitado, mas também, ainda assim, né, a gente sabe que existem questões de exploração do trabalho na costura aqui no Brasil, seja em São Paulo, seja no Nordeste, né? Por mais que a gente sabe que tem avanços, a gente tem iniciativas que buscam garantir que todos os direitos e todas as regularidades sejam cumpridas, né? A própria BVTEX faz um trabalho interessante, né? Então, a gente sabe que existem avanços, mas a gente sabe também que existe um mercado informal, né, com muitas questões, com muitas irregularidades. E as vítimas desse sistema, infelizmente, geralmente são mulheres, né? E até trazendo aí um outro ponto que a Paloma pode continuar, que muitas vezes são mulheres não brancas, né? Muitas vezes mulheres imigrantes, muitas mulheres que vieram para o Brasil em busca de oportunidades, que foram enganadas, muitas vezes mulheres com filhos, né? Então, assim, mais uma vez, a gente vê a mulher nessa situação, né? Inclusive, eu acho que a gente falando aqui de ESG, a gente falando de sustentabilidade, falando de revolução, falando de clima, também falar sobre mulher, falar sobre feminismo e falar sobre, né? Eu sempre trago isso, que a mulher e o clima são explorados da mesma forma, né? Então, e daí com as questões, com os recortes raciais, ainda mais.
né? Daí questões sociais ainda mais. Então a gente ainda pode trazer outras camadas, mas enfim, voltando à questão do feito no Brasil, é isso. Quanto mais perto da gente, mais possibilidades a gente pode ter de saber quem que fez as nossas roupas, né? Então, trazer essa maior transparência mesmo, esse conhecimento de quem está produzindo perto da gente. E sem contar que quanto mais longe, maior a gente vai ter gastos com transporte, né? Emissão de carbono, tem várias outras questões de logísticas que podem interferir também. Sim, gasta-se muita energia, né? E assim, o princípio do feito no Brasil também é o princípio do localismo, né? Valorizar, gerar riquezas para o entorno, né? Para aquela mais próximo possível, né? E a gente viu que isso é até um legado da pandemia, né? A gente nota que as cidades de 15 minutos, como são chamadas, né? Que se faz perto de casa e tal, estão aí num crescente, num incremento de crescimento, né? Mas não quero te interromper, Cris, diga lá. Não, é que eu me empolguei aqui com o que ela falou, porque eu concordo muito com isso. Que eu acho que não é... a minha visão, e eu acho que a sua também, né, Rê, sobre essa questão do meio ambiente, da questão social, é muito assim, de relações de respeito e justas. Então, é você não ter uma relação abusiva, seja com o meio ambiente ou seja com a outra pessoa, né? Então, é muito isso, assim, é respeito, é responsabilidade, né? É generosidade. Então, é muito sobre a sua conduta com o outro, seja ele o meio ambiente ou a sociedade, a mulher e qualquer... Isso aí. Boa, Cris. E vale lembrar uma coisa que eu não falei. Com seres vivos, né? Com os seres muito vivos, respeito né? é feito com seres vivos. Exato, e que no final somos todos nós embolados, né? Numa só... somos só um corpo, né? No final das contas. Se a gente entender esse conceito, muda muita coisa. E um planeta. Exatamente. Vou lembrar aqui um dado importante que eu não falei no início. Essa jornada que a gente está fazendo, né, do Aperta UESG, nessa primeira temporada, ela está sendo orientada, cada capítulo, orientada por um critério de avaliação que a Cris Pavão desenvolveu, meninas, dentro do negócio dela, que é um negócio muito virtuoso, que é um marketplace de marcas sustentáveis. Então, buy causes, você compra causas, você escolhe a causa. Então, diferentemente do racional do varejo tradicional, é separado por causas. E essas causas são aferidas, né, por ela e para a curadoria dela através de uma certa calculadora. E a gente usou os critérios dessa calculadora para construir todos esses roteiros e perguntas. Então, acho que vale lembrar aqui, né? Uma mulher saída do mercado de petróleo, veja vocês, um dia instalou e falou: não posso mais, não é possível, isso não é possível. E aí eu vou me redimir. Tô brincando, Cris. Mas de certa forma eu vou me redimir e eu vou contribuir positivamente, vou dar as mãos ao negócio, já que eu entendo de finanças, de negócio, de expansão, enfim. E tá aí uma mulher, né? Mais uma mulher dessas admiráveis para a gente. Eu queria ter feito essa apresentação no início, mas me embolei. Mas eu vou dirigir agora a pergunta para a nossa querida Paloma, né? Essa mulher inspiradora. E quero saber o seguinte, Paloma, conta um pouco mais, né? Você aí como coordenadora de 2 comitês, o racial e de diversidade. Quais são os principais desafios? Que eu falei disso ali no início, mas eu deixei para entrar aqui. Que você hoje enfrenta, né? E o que você já tem de conquista para contar? Tem pouco tempo ainda, a gente sabe, mas pode ser até conquistas futuras, o que está se desenhando ou o que você vê de oportunidade, mas assim, desafios, né? Porque eles existem e a gente precisa descortinar, desnudar para poder conversar sobre eles, entender como que a gente passa por eles e vamos para o próximo, né? Vamos lá.
Sim, com certeza. Bom, é sempre delicado, né, falar sobre raça, né, e assim, é uma questão social mesmo nossa, né, já foi estruturado, né, para que falar sobre o assunto, né, a democracia racial está instaurada e tal, mas a gente sabe que não é isso, né, então um desafio maior, eu acho, é pautar sobre o assunto, né, pautar no sentido de colher ele, né, e desmiuçar ele, né, porque ele é doloroso, você não é de um dia para a noite, né, requer um trabalho mesmo de formiguinha, aos poucos, né, de muito diálogo, de muita compreensão, né, de muita escuta, tem muito disso, né, de muito, relacionamento, né, a relação do ser com o outro ser, né, de valorização das diferenças, né, de emancipação das intelectualidades, saberes de cada um, né, dessa tecnologia que pessoas racializadas têm por natureza, né, das suas criatividades, que nem sempre estão sincronizadas com a tecnologia que vem dos saberes ocidentais, dos povos ocidentais, né? Mas que são bastante apropriadas, né, pelas práticas ocidentais, digamos assim, né? Mercado da moda, por toda uma cadeia aí mercadológica que nos instaura, né, dentro do sistema capitalista que a gente vive. Então, isso é mais delicado, né? Porque ao mesmo tempo que a gente uns aos outros, com esse momento pandêmico, né, que foi uma catarse na vida de todos, todas, todes, né, instantânea, inclusive, que todos nós precisamos nos rever, que impulsionou ainda mais um processo de libertação, né, mas que ao mesmo tempo veio politicamente uma repressão, né? Mas ao mesmo tempo a gente buscando o diálogo, o contato, quando você lida com a liberdade, né? O que eu faço com ela? E aí volta, né? O que fazer com essa liberdade? A gente clama por ela, mas na hora que ela chega não sabe muito bem o que fazer, né? Ou não sabe nada do que fazer. E aí a gente volta para aquela fila. Então acho que um desafio é mais essa paciência mesmo, né, da gente fazer esse relacionamento acontecer passo por passo, dado por dado. Esse é uma questão, assim. Pautar, né, trazer para a mesa, depois dialogar, né, trazer para o colo, né, e desmiuçar o assunto, assim. Vamos conversar sobre isso, porque assim é muito impressionante que, embora tanto conteúdo, tanto conhecimento disponível e já tanto debate, ainda não seja suficiente para que as pessoas internalizem que o tempo passou, é preciso mais do que mudar, é preciso ser um agente no combate ao racismo, né? É para chegar junto, né? Não dá para ser neutro, não dá para ser neutro, neutralidade nesse ponto. Mas então... E o racismo faz parte, né? O racismo, a pauta racial faz parte do ESG, né? Faz parte da sustentabilidade, né? A partir do momento que a gente olha para as pessoas, né, como a gente vivendo num habitat natural, né, mesmo não estando exatamente nele, no caso, eu e a Fê aqui em São Paulo, né, cidade cosmopolita, mas que a gente faz parte dessa natureza, como lidar com essas pessoas, né, e quem são as mãos de obra que estão, no caso da moda principalmente, quem são essas mãos de obra que estão à frente desses trabalhos, né, que praticamente é o primeiro contato com um produto feito, né, o qual a gente está fazendo, né, a gente está falando. Sim. Que é o caso no comitê racial, antes da minha entrada, né, ele está no Fashion Revolution desde 2020, e porque teve um questionamento sobre o posicionamento racial
o posicionamento antirracista do Instituto, né, aqui no Brasil, e aí se formou o comitê. E o comitê criou a hashtag A Cor de Quem Fez Minhas Roupas, né, que aí racializa essa pauta, né? Sim. Como quem fez as minhas roupas, né? Qual a outra, Fê, deixa eu colar aqui, do que são feitas minhas roupas e a cor de quem fez minhas roupas, né? Então a gente está aí o tempo todo, tem a materialidade do que são feitas minhas roupas e a cor de quem fez minhas roupas, racializando essa pauta, e né? que aí a gente poderia ter uma live só, uma live não, 50 mil, só para esse ponto que você trouxe. E que assim, é completamente pertinente e fundamental, né? Porque aí a gente vê também, assim, não adianta, a gente não está falando de somente empregar pessoas pretas, porque isso até já se faz, né? Perfeito. Mas desenvolver lideranças, líderes, né? Gestores, CEOs, botar para viajar, multiplicar, expandir, aumentar essa ciranda, né? Do poder, né? Do poder que eu digo que normalmente poder está totalmente ligado ao dinheiro, dinheiro com liberdade, poder, está tudo junto ali, a gente sabe, né? Então, só queria dar essa palhinha. Esse assunto, a gente já tem live sobre ele, e quantas a gente tiver, a gente vai ter sempre o que dizer, o que lembrar, né? O que esclarecer, diálogo eterno. Né, sobre essa mudança. A gente espera que não seja eterno, que mude mais rápido do que a gente imagina, que a gente não precise ter essa conversa daqui a algum tempo, né, daqui a alguns anos. E aí, Renata, exatamente tudo isso. E aí, te respondendo sobre uma conquista, virão várias, com certeza. E já aconteceram outras, mas uma que é mais recente é uma atividade que a gente vai desenvolver, que é justamente essa, de diálogo, né, de letramento racial, trazendo as pautas antirracista, conhecimentos, saberes, outras tecnologias, né, narrativas dos povos negros, dos povos indígenas, ampliando para pessoas com deficiência, ampliando para pessoas LGBTQIAP+. Eu também faço parte desse grupo, né, mas eu falo bastante da pauta racial, compartilhando, né, o microfone com os povos minorizados, comunidades minorizadas, dentro do Instituto Fashion Revolution. E aí a gente tratar desse relacionamento entre pessoas, né, da gente se acessar, a gente compreender, ter com mais detalhe, né, compreender o que pessoas negras, o que pessoas indígenas estão reivindicando, né? E como, justamente isso, fazer parte de todo esse movimento antirracista, movimento indígena, movimento anti-LGBTQIA+, fobia, né? E assim, ó, não é... Os corpos, né? Não é uma questão de ideologia, não é... É muito além, que aí a gente fala o seguinte, ó, muito em breve, eu sempre gosto de lembrar isso, em 2030, metade dos consumidores serão da geração alfa e geração Z, que demandam transparência, demandam justiça social, demandam honestidade, né? Demandam equidade. Então... não vai sobreviver, é uma questão de sobrevivência dos negócios. Vai doer no bolso, vai desequilibrar as estruturas quem não tiver seguindo esse roteiro. E assim, melhor que sigam aquelas pessoas que entendam, mas eventualmente, e eu já vi isso acontecer, só queria, antes de eu passar para a Cris, pessoas que foram meio empurradas, sabe, catapultadas, ou por um escândalo, ou por uma coisa, e de verdade... elas mudaram a mentalidade, mudaram a sua visão sobre... E assim, isso pode também acontecer, né? Não vai pelo amor, gata, vai pela dor. Beleza, mas vai. De uma forma ou de outra, vai.
né? Isso que eu acredito. Pelo amor, ia ser mais bonito, porque é menos luta, né? É menos... Sim. Ai, é mais gostoso, né? Mas já estamos na luta, seguiremos nela. Cris? Marielle, né? Sim, Entre tantos outros. sim, de tantos outros. E minha pergunta tem a ver com isso, que eu acho que a gente ter a consciência já é o primeiro passo, e eu acho que agora a gente tem que partir um pouco mais para a ação, né? E aí minha pergunta é sobre as marcas, porque, Paloma, como que marcas e empresas podem ter práticas antirracistas e como uma empresa pode fazer parte desse movimento de forma ativa, mas não só ativa também, legítima. E aí, e como medir isso, né? Porque a gente vê muitas empresas com iniciativas de diversidade e inclusão, mas a gente não vê como que elas avaliam o desempenho dessas iniciativas, como que elas garantem que está sendo feita a diferença mesmo na causa, né? Então, fala aí um pouquinho pra gente. Na hora que travou, como que elas o que na causa? Então, Essa eu parte fiz várias cortou perguntas pra em mim. uma, né? Então, a primeira é como que as empresas podem ter práticas antirracistas, como fazer parte desse movimento de forma legítima, ativa, mas também legítima, e como medir o desempenho dessas ações nessas causas. Tá. Vamos lá. Vamos ver se consigo responder todas. Como ter a prática, uma delas é ter funcionários negros, né? E aí, funcionários negros, justamente como a Renata trouxe, não somente no sentido da inclusão, mas do pertencimento, né? Propor plano de carreira e desenvolvimento de carreira para esse crescimento interno, né? Avançar nas cadeiras, né? Não menosprezando a função que eu vou falar, as funções que eu vou falar, mas é a valorização, né? Hierárquica, seja ela na pirâmide, aumentando na pirâmide, seja ela horizontal, a prática que cada um tiver. Mas é muito importante não ser somente estagiário, né? Não ser somente assistente, né? Não ser somente gerente, enfim, ir avançando mesmo para lugares de liderança, de posição, de poder e escuta, né? Mesmo quando tem um funcionário, por exemplo, na linha de frente, vejo que tem várias marcas que agora a gente está com o nosso plano de inclusão. E aí quando vai ver, é a vendedora, é a lojista. Né? Também, mais uma vez, não estou menosprezando, é trabalho. Né? Mas essa profissional, essa especialista, ela tem um poder de conhecimento sobre cliente, sobre comportamento na loja, sobre comportamento de compra e venda, que não é valorizado, não é ouvido, né? Não é visto. É a pessoa que está lá na outra ponta, num escritório, geralmente, é que está coordenando o que precisa ser feito, a pessoa que está na linha de frente. Né? E aí, se você inverter esse papel, você olha para essa pessoa, ela como especialista no que ela está fazendo, você valida e valoriza as suas autoestimas dessa pessoa. A autoestima intelectual, a autoestima financeira, né? Nesse caso, a autoestima capacitiva dela, né? No qual ela vai render muito mais no trabalho. Ela vai se interessar muito mais pelo que ela está fazendo, e inclusive em avançar, ainda mais se ela tiver esse incentivo. Né? Então, é olhar para essas pessoas com afeto, com carinho, com pessoas potentes para todo o sistema daquela empresa. Né? Ela não é mais uma, ela é tanto quanto os demais. Né? É uma peça importante e fundamental. Então, esse é um caminho, né? A valorização de nós, seres humanos, é fundamental para a gente expandir, né? Internamente e externamente. Eu vou te pedir para você me auxiliar nas perguntas, Cris. Não, aí eu você já vou... respondeu. E a última foi só assim, como que uma empresa pode avaliar o desempenho mesmo dessas iniciativas. Mas eu acho que uma delas você já até adiantou, que é, de fato, ter posições de liderança, né?
essas pessoas estarem em posições de liderança. Então, outras porque... iniciativas também. Sim, porque é importante a identificação, né? A gente se vê, a representatividade, né? Cada um se vê ali. Né? Pode ter pessoas aqui me assistindo, como já aconteceu, e falar, nossa, eu te vi, né? E aí eu me identifiquei, me fez ficar na live, me fez prestar atenção no assunto e pesquisar mais sobre o assunto, por exemplo. Né? E assim acontece com cada uma aqui que está presente, de vocês. Cada um vai se identificar mais. Né? Então, a gente precisa mesmo que tenha corpas de pessoas negras, pessoas indígenas, né? Autodeclaradas e também com consciência desse espaço que ocupa. Né? Para poder também ir ali na frente e fazer a linha de frente de combate. Mas também essa pessoa, ela não pode estar sozinha ali. Sim. Porque né, é oneroso. Não é que é difícil, é oneroso, é desafiador. E às vezes a gente, sozinho, único, a gente acaba perdendo a voz. Se o espaço realmente não for democrático, se o espaço realmente não for de uma abertura de diálogo. Né? E aí é isso, e compreender a subjetividade, a capacidade individual de cada um. Né? Porque uns vão falar sobre ESG com maestria, e um outro vai falar sobre ESG com maestria também, só que usando uma outra linguagem. Né? Eu acho que essa é a riqueza da diversidade, inclusive, né? Que não traz somente lucro, mas ele vai trazer um poder de inovação, um poder de estímulo, né? As criatividades que estão ali, pensando juntas, coletividade, compartilhamento, né? Que vai refletir na empresa, mas que pode refletir na vida individual de cada um. E isso é muito importante, né? A qualidade de vida de cada indivíduo que compõe uma organização institucional. Paloma, te ouvir falar é muito gratificante, obrigada. E me lembra algumas conversas recentes, mas assim, falando até sobre como avaliar, né, essa coisa do aferir que a Cris falou, só para fechar isso. Sim. Então vamos lá. Eu vou ter políticas de desenvolvimento, preciso declarar de inclusão e diversidade. Eu preciso declarar como é que vai ser, quantos % do meu negócio vão ter, em quanto tempo, colocar metas, definir as metas, definir responsáveis sobre aquelas metas, tempo de aferição. Outras formas de aferir. A gente estava falando disso esses dias, só para ver se faz sentido. Quantas pessoas em liderança também, percentuais de liderança, quantas pessoas passaram a viajar, qual foi o crescimento, o incremento da renda dessas pessoas de grupos minorizados num determinado período, anual, semestral, bianual, aí cada empresa, né, faz a sua maneira. São alguns desses indicadores, assim, número de pessoas, o número absoluto, depois o número de desenvolvimento de lideranças, depois o incremento do salário, né, da renda, né, e dos benefícios e tudo mais. Aí tinha um outro que era muito legal, até cursos, né, qualificação. Aí a gente estava conversando sobre isso e estava assim, desenvolvendo ali uma possibilidade de pensar assim, as milhas, né? Quantas viagens investidas, né? As empresas de moda viajam o mundo inteiro, né? E assim, quantos estilistas negros você vê viajando, líderes, gestores de planejamento de compras, negras indo viajar para conhecer, né? Poucos os retratos. Enfim, eu só queria trazer isso para representar, né? Para representar uma marca, né? Quem é que está representar na linha uma marca? Quem está levando a identidade da marca, não né? Vai pesquisar na Europa ou nos Estados Unidos, pior ainda, na Europa ainda, né? Mas vai para os Estados Unidos e com as pessoas brancas, ou seja, e vem vender para um país, porque também não faz nenhum sentido, para mim não tem nenhuma lógica estratégica de negócio. Vem vender para um país que tem mais de 50%
público, né, afrodescendente, negro, afrodescendente e percentual gigante de declarados de grupos minorizados. Então, assim, realmente, quem continua nesse formato não está entendendo nada. 2030 Nada. vem aí. E só um parênteses, Nada. né? Já tem estudo que fala que quando você tem pelo menos uma pessoa de diversidade, né, em grupos minorizados, no board de uma empresa, a lucratividade melhora. Então, não tem nem mais desculpa, sabe? Sim, exatamente. E aí tem outro assunto, Black Money, que a gente poderia falar aqui eternamente. Pink Money, aí são outras lives. É isso. A gente está falando de business, de negócio, de pessoas, né? De todo mundo junto nesse consumo, esse consumo consciente, né? Nesse consumo de boas práticas, nesse consumo de conhecimento, de educação, nesse consumo de melhoria, né? Isso que a gente precisa consumir. Eu vou já me dirigir, eu estou tensa com o horário, mas vamos lá, eu já vou me dirigir para a nossa Fê Simon aqui. A gente tem poucos minutos. E aí, vamos deixar pelo menos os minutos finais para as perguntas e respostas. Mas o papo, quando é bom, a gente nem sente, né? Eu olhei agora a hora. Fê, querida, olha, e Paloma, muito obrigada. Querida, demais, obrigada. Fê, quais são os impactos percebidos no mercado de moda, da moda brasileira, a partir do movimento Fashion Revolution? E você tem algum caso curioso para contar para gente? Que inspire? Olha, eu acho que você com certeza também, né, que vem acompanhando aí nosso trabalho, uma super parceira aí de muitos anos, né, e como uma pesquisadora aí, alguém que está super por dentro, acho que é bem visível e notável, né, que desde 2013, quando o Rana Plaza aconteceu, 2014 a gente começa o movimento aqui no Brasil, o Fashion Revolution, e organizar as nossas redes, as nossas equipes locais, entra dentro das faculdades. Então, desde 2014, a gente começa a criar um movimento muito grande dentro das faculdades, né? Então, hoje a gente está em mais de 200 faculdades no Brasil. Então, quando a gente começa a ver esses alunos entrando no mercado de trabalho e o tempo foi se passando, né? Já se passaram 8 anos que a gente vem atuando com Fashion Revolution, quase uma década. Eu vejo muitas mudanças em questões até mesmo de, assim, a gente poder falar sobre sustentabilidade em vários espaços, né? Então, na Vogue, a gente está falando de sustentabilidade, como várias outras revistas falam de sustentabilidade, e falar de sustentabilidade em todas essas vertentes, né? Até como a Pá trouxe, assim, falar sobre questões raciais da sustentabilidade, falar sobre clima, mulher, feminismo, todas as questões, todas as diversidades culturais, sociais, tudo isso é sustentabilidade. Então, eu vejo que todos esses movimentos que vêm acontecendo também acontecem por conta da moda e de todo o movimento que não Fashion Revolution diretamente vem atuando como, né, sozinho, mas faz parte também de todo esse movimento social que reflete dentro da nossa organização e como um grupo mesmo, né? E agora cases, poxa, eu vejo as marcas, a gente tem o índice de transparência da moda, por exemplo, que assim é um documento, né? A gente está trabalhando agora na próxima edição, já são 4 edições de índice de transparência da moda do Brasil, onde a gente avalia as maiores marcas com operações em território nacional. Então, ali a gente consegue ver mesmo, ali na pesquisa mesmo, com pesquisadores, o quanto essas marcas vêm evoluindo ou não, né? E dentro desse processo é super interessante, porque a gente vai conversando com alguns desses líderes, desses representantes dessas marcas, e a gente vai escutando, assim, a gente vem escutando depoimentos, como depois do índice de transparência, a gente criou um comitê de sustentabilidade dentro da nossa empresa. Sim. Então, hoje a gente conversa sobre isso de uma outra forma, né? Então, através do Fashion Revolution, a gente começou a discutir o uso de outras matérias-primas, ou a partir do Fashion Revolution, a gente começou a trazer uma produção mais local, a gente começou a olhar para quem faz de uma forma diferente. Então, a gente vem percebendo essas mudanças, né, no mercado.
Como também nas próprias instituições de ensino, a gente vai percebendo que hoje várias têm aulas de sustentabilidade, trazem essas questões, né? Então, eu acho que existe esse movimento bem visível na nossa sociedade. Mas, por outro lado, também eu acho que é sempre bom a gente ressaltar que são questões muito sérias, são questões muito complexas, são mudanças muito estruturais que nós precisamos que aconteçam. Então, assim, não é de um dia para o outro, nem nessa quase uma década, essas mudanças, por mais que elas sejam visíveis, elas são suficientes, né? Então, da mesma forma que a gente consegue observar que existem coisas acontecendo, a gente também percebeu com a própria pandemia que os trabalhadores, as trabalhadoras da moda foram os mais afetados. A gente teve muitos casos de trabalhadores, assim, passando fome, perdendo seus empregos, tendo pedidos cancelados e nenhum apoio de grandes marcas globais, né? Então, assim, a gente continua, mesmo depois de tantos anos de Fashion Revolution, as pessoas que fazem as nossas roupas continuam nessas situações, né? Então, assim, essa mudança ela ainda precisa ser estrutural, mais radical, né? A gente vê a questão do consumo com a entrada até do ultra fast fashion, que ele ainda vem se acelerando cada vez mais, trazendo questões mais opacas, né? Sobre de onde que vem as roupas, como que elas são produzidas. A gente teve, por exemplo, recentemente aqui na América Latina, a questão do deserto do Atacama, também mostrando, né, o nosso lixo de roupas. Olha só o tanto que a gente vem consumindo, toda essa questão de roupas. Questão de agrotóxico no algodão, que foram liberados ainda mais. A gente tem mais liberações. Então, assim, a gente tem problemas que são muito grandes ainda, muito complexos. Então, assim, estamos caminhando, mas são ainda passos de formiguinhas, né? Somos todos formiguinhas. Que bom, né? Trabalhadores aí. Mas, assim, a gente ainda precisa de muito mais união, de muito mais espaço, de mudanças muito mais radicais, de políticas públicas, muitas políticas públicas num país como o nosso, que temos aí todas essas questões horrorosas, né? Políticas acontecendo. Então, a gente precisa de um engajamento do poder público nas nossas pautas, que são diversas. Como a gente também precisa de mais responsabilidade do setor privado, das marcas, elas precisam se engajar muito mais, né? E também de todos nós, cidadãos, que amamos moda, ou não, ou que só vestimos roupas mesmo e nem estamos nem aí, mas a gente também precisa ter essa consciência e esse engajamento de fazer boas escolhas e ter consciência, né, de que tudo que a gente usa, tudo que passa pela gente vem de algum lugar e vai para algum lugar. Então, a gente também precisa assumir a nossa responsabilidade nessa conta, né? Essa é a palavra-chave, né? Responsabilidade, né? Cultivar o senso de responsabilidade sobre tudo e todas as escolhas, né? E todas as pessoas que estão do nosso lado, na frente, atrás, embaixo, em cima, a gente é responsável, né? A gente precisa se entender assim. Também muda bastante, como pessoas físicas, jurídicas, como empresas, organizações, Estado, enfim. Mas também eu estou muito animada, 2023 está aí, tenho fé e que as coisas vão melhorar e tem mais do que antes, tem mais de nós chegando junto, né, na política, tem mais de nós, terceiro setor salvando esse, né, de alguma forma, um pedaço desse país. Então, assim, realmente sinto que estamos mais próximos, né? Não existia nossa representação na política, né? Pensando em sustentabilidade, pensando em meio ambiente, enfim, por tudo isso, pensando em feminismo, pensando em diversidade de corpos, né? Enfim, tudo isso. A gente já avançou um pouquinho, mas a gente precisa festejar. E não perder nunca o olho do mapa, que é grande, tem uma estrada grande, gigante, mas a gente vai chegar lá. Agora, momentos finais. Obrigada, Fê, maravilhosa. Cris, o que você pergunta aí para as duas maravilhosas para a gente encerrar? E tentando encerrar em 3 minutos, só para abrir aqui os comentários e fazer aquele... E vocês com certeza vão receber perguntas, carinhos, beijos nos seus perfis pessoais. Cris, manda lá. Gente, pergunta para as duas, então. Última pergunta. Qual orientação vocês dariam para as marcas de moda que queiram começar a ter práticas sociais e ambientais?
Então, um conselho aí de como começar, se tem algum material disponível, um caminho das pedras. Fala, Fê. Bom, material que não falta, né? Eu vou deixar para a Fê falar sobre os materiais do Fashion Revolution. Mas material não falta, mas é isso, né? Contrate profissionais diversos, né? Profissionais negros para pensarem juntos. Tem dúvida com relação à pauta étnico-racial? Leva um profissional, um consultor, uma consultora, né, para ter essas informações, pensar em práticas de letramento racial, né, para conversar com os funcionários, enfim, ouvir os funcionários, né? Acho que um caminho muito importante é esse, assim, ouvir, saber, buscar saber a realidade de cada um, que é muito diferente de cada um tem a sua realidade, né? Tem um que pode morar na Zona Sul, trabalhando na Zona Norte, e essa realidade muda muito, né? Falando aqui Sistema São Paulo. Então, essas perspectivas, né? O que cada um está precisando nesse momento, por exemplo, é de extrema importância. Todo mundo precisa de carinho, de afeto, de acolhimento. Acho que esse é um principal, assim, que eu falo, né? Porque é a relação humana sendo colocada em jogo, o psicossocial sendo colocado em jogo. E é o grande caminho do nosso desenvolvimento, né? Para tudo assim que a gente precisa, né? Como está a sua qualidade de vida, se tem qualidade de vida, como está a sua vida, a sua saúde mental, a sua saúde biológica, a sua saúde física, sua saúde espiritual, né? É de extrema importância, assim. Lindo. Esse tem muita coisa, mas Essa é a sua dica, esse é o principal. E buscar, né? Buscar consumir os saberes e os conhecimentos das pessoas racializadas, de quem vivencia a situação, de quem vivencia o racismo, de quem vivencia as fobias, né, as LGBTQIAP+, fobia, a gordofobia, as pessoas com deficiência, o que elas vivenciam. Todo mundo está produzindo conteúdo, né? Todas essas pessoas estão produzindo conteúdo porque todas elas pensam, todas elas criam, estudam, comem, bebem, né? Estão no jogo, estão vivendo, né? E estão produzindo matéria, estão produzindo um legado, né? Que pode ser consultado e chamar essas pessoas, inclusive, para o protagonismo, né? Das suas próprias falas, dos seus próprios caminhos. Então, é isso, praticar a decolonialidade, né, dia a dia, praticar o afeto dia a dia. Lindo. E aí, Fê, no minuto final, se formos derrubadas... Acho que já foi falado, né? Eu acho que o caminho é esse, tem muito material, conteúdo. Havendo força de vontade, nada para nós é custoso, como diz meu mestre Irineu. Então, a gente, né, querendo, é possível fazer políticas internas e trazer consultores e trabalhar em prol aí de melhorias. Então, só quero aproveitar esse momento final para convidar também para conhecer os materiais disponíveis do Fashion Revolution. Nós temos o Índice de Transparências da Moda, o e-book do Fórum. Inclusive, o Fórum está com inscrições abertas até o final do mês. Acho que, se eu não me engano, até dia 29. Já fica aí o convite para vocês divulgarem. Temos o livro Revolução da Moda. Então, temos aí vários materiais. Fica esse convite para conhecer nossas redes, nosso blog na Carta Capital. E estamos aí também à disposição, né? Rede Fashion Revolution. Quem quiser também entrar em contato com a gente, participar, a gente tem várias redes de marcas, de representantes, de estudantes. Escreve para nós, estamos juntos. Gente, coisa mais linda do mundo. Muito, muito obrigada. Não vai dar nem para ativar os comentários, porque a gente vai ser derrubada no meio da frase. Tem uma pergunta ótima que foi feita assim: como participar, como aplicar para o índice de transparência. Vão lá no fashionrevolution.com.br, vai dar certo, né? Não é isso? Cris, muito obrigada. Obrigada, Paloma.